E aí, seus vice-líderes do Campeonato Brasileiro? Pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo aqui, nós somos, né? No final do domingo, no final da rodada, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a vitória, a super goleada diante do Curitiba no Maracanã por 5-2, teve alguns momentos bem interessantes no jogo de ontem, tá? Teve momentos de jogo-treino, teve momentos de ataque contra a defesa e teve momentos de tensão e comemoração de golaços, no mínimo inusitados, de jogadores que nós não esperávamos que fosse entrar e fazer o que fizeram, tá? Então eu vou contar a história um pouquinho do jogo de um ângulo diferente para vocês aqui nesse vídeo e falar o que a gente pode esperar para o jogo de quarta-feira contra o Corinthians, tá? Essa vitória diante do Curitiba, ela significa o quê para o confronto de quarta-feira contra o Corinthians, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil? Fica ligadinho aqui, tá? Vou me apresentar aqui rapidinho para vocês. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor. Chega mais, vai. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Tenho encontrado bastante gente na rua que fala que me assiste direto, vê todos os vídeos, mas tem que ir lá pesquisar no YouTube o nome do canal. Por quê? Porque não é inscrito. Caramba, dá essa moral aí, pô. Se inscreve. Se você já foi inscrito, checa lá se você tá com todas as notificações ativadas, viu? Siga o nosso Insta, porque o nosso Insta tem um conteúdo diferente do que eu posto aqui no Instagram. Aqui no YouTube, nosso Instagram tem um conteúdo diferente que eu posto aqui no YouTube. Então é importante você seguir a gente também. E ontem, depois de 2 rodadas, eu finalmente dei o green lá na Bet7k, melhor casa de apostas do Brasil, muito confiável. Muita gente utilizando o nosso link que está aqui na descrição, que você pode clicar agora se você não for cadastrado. Você vai receber um bônus em dobro, fica só atento às regras. E muita gente me agradecendo porque tem feito uma fezinha lá e tem salvo aí o dinheirinho do final de semana. Alguns usam para pagar algumas continhas de casa. Então, galera, não perde tempo não. Clica aqui no primeiro link da descrição, faça o seu cadastro, receba o bônus em dobro e vai ser feliz lá na Bet7k. Sempre com moderação e responsabilidade, tá legal? Antes de eu começar a falar aqui do vídeo rapidinho, do propriamente dito, queria agradecer ao meu amigo Magno, da Garra Tricolor, pela essa moral que ele me deu. Ele e os outros componentes da Garra lá me presentearam com essa belíssima camisa aqui da Garra Tricolor. Tem o Wolverine boladão aqui atrás. Cara, muito obrigado. Te falei que eu gravaria o vídeo de hoje com ela. Tô aqui usando e com certeza usarei muito na arquibancada do Maracanã também, viu? Belíssima camisa e muito obrigado pelo carinho que você tem comigo e toda a galera lá da Garra Tricolor, viu, rapaziada? Tamo junto. Verás que um filho teu não foge à luta. Jamais. Tamo junto, viu? Bom, vamos lá, galera. Jogo de ontem, o Fluminense fez um primeiro tempo impecável, tá? Impecável. Já com 2 minutos, já saiu o primeiro gol. Tudo bem, a gente estava jogando contra um Curitiba fragilizado. O Curitiba, ele já é uma equipe fragilizada, né? Ontem estava com 5 desfalques, incluindo praticamente todo o sistema defensivo. Goleiros, 2 zagueiros. Então o goleirinho, por sinal, tomou um frangaço. Vocês vão ver aqui. Mas isso não tira o mérito do Fluminense. A gente já cansou de jogar com equipes inferiores e perdeu o jogo. Que é um exemplo, não do Fluminense, mas da maluquice que acontece no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro ontem, nessa mesma rodada, tiveram 2 jogos do Brasileirão ontem, dessa rodada. Atlético Mineiro e Goiás no Mineirão, com mais de 30 mil pessoas, e o Atlético super completo. Perderam pro Goiás, que tá brigando o campeonato todo ali na zona do rebaixamento. Tá fora da zona do rebaixamento nesse momento o Goiás, mas é uma equipe fraquíssima, muito inferior ao Atlético Mineiro, e venceu o Galo lá em Minas Gerais por 1-0. Tá? Então essa história que, tá jogando em casa contra uma equipe inferior, que tá beirando a zona do rebaixamento, ou tá na zona, tem que ganhar. Tem que ganhar, mas nem sempre ganha. E o Fluminense ontem atropelou o Curitiba, tá? Então, primeiro tempo impecável. Eu fiz algumas anotações aqui, ó. O Fluminense atacou o tempo inteiro, não cedeu espaço para os contra-ataques do Curitiba, atacou pelos 2 lados, claro, que mais pelo lado esquerdo. O Fluminense tem jogado mais pelo lado esquerdo, tem utilizado muito ali o Caio Paulista, o Samuca. Vocês não têm ouvido eu falar tanto no Samuca aqui, né? Não é porque ele tem jogado mal, é porque o Fluminense tem jogado pouco pelo lado direito. E eu não sei nem por que isso, tá? Já que ele estava numa crescente muito grande. Mas, enfim, foi um ponto positivo. Atacou pelos 2 lados, repito, apesar de jogar mais pelo lado esquerdo. Matheus Martins, finalmente, ontem fez uma partida. Quando eu digo finalmente, não que ele viesse jogando mal, tá? Mas eu não estava sentindo ele tão incisivo nos jogos
como eu sei que ele pode ser. E ontem ele participou bastante, deu assistência, foi um dos melhores jogadores da equipe do Fluminense. Se você parar para analisar, o Matheus Martins, ele tá tendo um melhor início no profissional do que o próprio Luiz Henrique, tá? O Luiz Henrique, ele saiu muito bem agora, já nos últimos jogos. Últimos jogos não, nesse ano de 2021. O que eu quero dizer é o seguinte, o Luiz Henrique, ele surgiu em 2020, no meado de 2020. E ele demorou para ser titular e ser um destaque na equipe do Fluminense. O Matheus Martins, já no seu primeiro ano na equipe profissional, ele já é titular absoluto, dando assistência, participando, tem que marcar gols e ser mais incisivo, sempre nos jogos, assim como ele foi ontem. Mas o Matheus Martins foi um destaque, tá? E o primeiro gol do Fluminense foi um absurdo, tá? A bola passou por 7 jogadores e o Fluminense trocou 16 passes. O dinizismo tá on. O dinizismo tá muito on. E vocês vão acompanhar agora todos os gols do Fluminense. Mas vamos acompanhar agora o primeiro do Caio Paulista por um ângulo de dentro de campo. Vamos ver como é que foi esse gol? Vamos acompanhar. Aqui imagens da Flu TV, tá? Esse profissional é o profissional da Flu TV, o videomaker lá da Flu TV, do Fluminense, dando os créditos aí às imagens. Só deu pra gente pegar ali o passe do Matheus Martins para a finalização do Caio Paulista, mas nesse gol específico foram troca 16 passes por 7 jogadores diferentes, tá? Logo aos 2 minutos de partida, ou seja, o Fluminense já tranquilizou a sua torcida aí logo no início. O segundo gol foi melhor ainda. O segundo gol, ele nada mais, nada menos que passou pelos pés de todos os jogadores de linha. Todos os jogadores de linha. E o Fluminense foi com a bola 1 minuto e 25, tá? E foram 27 passes. É muito dinizismo, né? Ou seja, a bola passou durante 1 minuto e 25 nos pés de todos os jogadores do Fluminense para finalizar ali com o John Arias. Claro, foi um frangaço do goleiro, debaixo das pernas, mas isso não tira o mérito da jogada, que foi muito bem trabalhada, tá? Vamos acompanhar o gol do John Arias com as imagens de dentro de campo. E assim terminou o primeiro tempo. 2-0 Fluminense, a gente com uma posse de bola absurda, 9 finalizações contra 2 do Curitiba, sem perigo. Uma foi uma cabeçada. Foi um verdadeiro jogo-treino. Tava bem morno o Maracanã, tá? Porque o Fluminense meteu logo os 2 gols no início do jogo, ficou em cima o tempo inteiro, como eu falei, o Fluminense jogou muito bem o tempo inteiro, mas a arquibancada ficou morna. Eu falei assim, pô, hoje vai ser aquele jogo pra gente poder poupar a garganta, poupar o coração de sofrimento, porque quarta-feira passada foi um terror, né? Pensei que fosse ter um AVC no Maracanã. E quarta-feira agora seguinte, próxima, promete fortes emoções. Afinal de contas, é o primeiro jogo da semifinal contra o Corinthians. Então eu falei, então esse jogo hoje vai ser um jogo morno, pra gente recompor a parte mental, e quarta-feira tá 100% de novo. Pois é. A partir dos 26 minutos, começou uma maluquice absurda no jogo. 26 minutos do segundo tempo, tá? Caio Paulista, que tava jogando muito bem no primeiro tempo, marcou o seu golzinho lá no início do jogo, fez a sua lambança, né? Ele errou um lance de bola, a bola estava saindo pela lateral, ele tentando ajudar a recuperar, claro, com a melhor das intenções, ele deu um bico para trás, ele deu um passe para trás, pegando o time do Fluminense completamente aberto, tá, para um contra-ataque do Curitiba. Vi muita gente falando, André, tem que corrigir o sistema defensivo, foram 2 gols bobos ontem. Verdade, a gente tem que corrigir o sistema defensivo, mas não foram pelos gols de ontem. E vocês vão ver aí. Primeiro gol do Curitiba, gol do Aleph Manga. Foi uma falha principal do Caio Paulista, que deu uma pré-assistência, deu uma assistência, né, para o jogador do Curitiba poder marcar o gol. Mas a nossa defesa, o Fluminense estava com a posse de bola no ataque, tá? O jogador nosso tocou para trás. Eu não considero isso falha do sistema defensivo. Foi uma falha individual que pegou o time todo aberto. Mas estava tudo aberto porque a bola estava com a gente no ataque. Consegue entender? Mas eu não considero que foi uma falha só do Caio Paulista, não, tá? Se você reparar, o Manuel, ele poderia ter feito a interceptação daquela bola.
Depois, o Nino dá um sprint absurdo. Por essa câmera aqui, você não vai... Na verdade, essa câmera aqui não, porque eu não vou passar o gol do Curitiba, tá? Mas se você reparar, assistir aí, se você botar no GE, tem os melhores momentos lá, você consegue assistir. O Nino, ele dá um sprint absurdo e quando ele chega próximo do Aleph Manga, ele diminui a passada e não dá aquela prensa na bola. Não tô falando que tenha sido falha do Nino, mas ele poderia ter interceptado aquele lance ali, aquele chute. Eu não sei se ele foi com medo de fazer o pênalti ou algo do tipo, mas num jogo grande, decisivo, que tá empatado, ou a gente ganhando por um gol de diferença, o Nino tinha que chegar rasgando aquela bola. E ele chega no lance. Veja o replay, veja aí o gol novamente, e você vai ver que o Nino vem muito rápido e ele chega próximo do Aleph Manga momentos antes da finalização e ele diminui a passada. Ele tem a opção ali de interceptar ou fazer um bloqueio do chute e ele prefere não fazer. Não sei se confiando no Fábio ou confiando na falta de qualidade do Aleph Manga. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra, golaço. E aí o Curitiba diminuiu. Naquele momento ali, bom, antes de eu falar daquele momento, eu queria fazer uma observação, tá? Quando a galera tem falado aí que o Fluminense precisa, o Diniz, por exemplo, ele precisa corrigir os erros do sistema defensivo, é verdade, tá? O Fluminense tomou 12 gols nos últimos 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Isso dá uma média de quase 2 gols por jogo. Tá muito alto, tá? Desses 12 gols, 4 foram responsabilidade do Felipe Melo. E aí eu já vou falar do Felipe Melo já na sequência para vocês, porque no momento que o Curitiba faz o gol, ficou aquela pequena tensão no Maracanã, apesar do Curitiba em momento nenhum arriscar a nossa vitória, tirar a nossa vitória, fazer o gol de empate, a gente sabe como é que é o futebol, né? Futebol, uma bola vadia que poderia ter sobrado pro Curitiba, eles poderiam ter marcado o gol. Só que não demorou muito não, galera, porque aos 31 minutos, 5 minutos depois, o Natan, ele fez isso aqui. E vocês vão ver o gol do Natan agora por um ângulo diferente, tá? Lá pela Tropa do Sentimento. Vamos acompanhar. Golaço, né? Golaço do Natan. E muita gente ontem falando que a barreira abriu, que a barreira abriu. Eu pedi pro Andrezinho ver na live pós-jogo. Ele falou que a barreira abriu. Eu não tinha visto o gol. Claro, vi lá pessoalmente, né, no Maracanã, mas não tinha visto pela TV. Todo mundo falando que a barreira abriu. Eu vi uma menina, se eu não me engano, no chat da live, falando que a barreira não tinha aberto e não tinha mesmo não, tá? O jogador do Curitiba, que tá fora da barreira, ele dá uma ombrada para deslocar o jogador do Fluminense. Mas a barreira composta de 4 homens, ela estava fechadinha. A bola do Natan passou por fora. Então, eu não considero que a barreira tenha aberto ali. Foi um golaço, o Natan, total mérito dele, tá? E aí o Fluminense marcou ali 3-1. Ufa, placar justo, né? Pois é. Felipe Melo entrou no jogo, tinha entrado, entrou vaiado. Tentou dar um carrinho, uma interceptada na bola, falhou. E aí a torcida começou a vaiar muito nele. E ele é o jogador responsável por cometer a falta que originou o gol do Egídio, tá? Tomamos gol de falta do Egídio. Acredita nisso? Quem não acredita em lei do ex, pode começar a acreditar agora, tá? Muito bizarro. Muito discutível também se a barreira abriu ou não. A barreira abriu, a barreira do Fluminense abriu, a bola passou pelo meio dela. E muita gente falando que foi falha do Fábio. Cara, sinceramente, eu não considero que tenha sido falha, frango, nada nesse sentido. O problema é que o Fábio é goleiro para defender aquela bola. Ele chega na bola, a bola toca na luva dele. Então foi o famoso mão de alface naquele momento ali, né? Goleiros comuns tomam aquele gol. Goleiros excepcionais, diferentes, não tomam. E o Fábio é diferente. O Fábio é excepcional. Então aquela ali era uma bola defensável, mas não considero falha e nem frango, porque ela foi muito bem cobrada pelo Egídio e com força, tá? A bola só entrou porque ela foi uma cobrança muito forte. Gol do Curitiba, 3-2. Eu falei, cara, não é possível, que jogo maluco. Até os 26 minutos, tava o jogo controlado, 2-0 Fluminense. Que maluquice é essa que tá acontecendo aqui no Maracanã? Não é possível. Aí começou a vir na minha memória, Fluminense e Avaí 2019, Fluminense e CSA. Começou a vir alguns pesadelos.
mas aí não deu tempo. Se a dupla John Arias e Cano funciona muito bem, ontem teve uma dupla que pode substituir ambos, que funcionou tão bem quanto. Michel Araújo e William Bigode entraram em ação, tá? Mas o gol do Egídio foi aos 38 minutos, tá? O Coritiba, em momento nenhum, pressionou o Fluminense tentando buscar um empate, a gente não passou perigo, o medo era da famosa bola vadia, só que aos 45 minutos, o Bigode faz isso aqui, ó. Sai tacando bigode pra galera. É muito legal ver a alegria dele. E é muito legal você ver um jogador funcionando na real posição dele, né? O Bigode tem sido muito criticado no Fluminense, tem feito absolutamente nada realmente ao longo da temporada inteira, mas em 90% dos jogos ele jogou de ponta esquerda. Eu considero isso uma das maiores aberrações já feitas no Fluminense na temporada 2022. Você pegar um centroavante, um cara que pode jogar de segundo atacante, não de ponta esquerda, aos 35 anos de idade, e querer fazer o que o Caio Paulista faz, o que o Luiz Henrique fazia, o que o Matheus Martins faz. Eu considero um grande erro do Abel, do Marcão, que treinou só um jogo, né, a equipe do Fluminense, contra o Curitiba no primeiro turno, e do Fernando Diniz utilizar o Bigode aberto pelo lado. Já falo isso desde a chegada do Bigode. Ele tem que ser utilizado como centroavante. E tá aí, ó. Atuou poucos minutos ali como centroavante, marcou esse gol numa bela jogada do Michel Araújo, que só entrou em campo porque a torcida pressionou, ele próprio disso. Claro, modo de falar, né? Se o Diniz não quisesse colocar, não teria colocado. Mas a torcida incentivou bastante a entrada do Michel Araújo, fez bela jogada, gol do Bigode, e aí, aos 50 minutos do segundo tempo, já no último minuto dos acréscimos, o Bigode faz isso aqui, ó. Marcando o 5º gol do Fluminense, o segundo dele no jogo, com a segunda assistência do Michel Araújo, que ficou em campo pouquíssimos minutos, tá? Essa dupla aí promete muito. O que a gente pode tirar de lição desse jogo para o jogo contra o Corinthians? Na minha sincera e humilde opinião, é que a gente ganhou aí pelo menos 3 jogadores oriundos do banco de reservas. Ganhamos a dupla reserva de John Arias e Germancano, sendo que o Michel Araújo ele pode ser utilizado, inclusive, na equipe principal, precisa ser testado em algumas posições. E o Marrone, que não deu assistência, não fez gol, fez a sua melhor apresentação com a camisa do Fluminense ontem, entrou muito bem, entortou a coluna de jogador do Curitiba lá, vai estar com confiança para o jogo contra o Corinthians, com certeza, e pode nos ajudar. O que nós precisamos é disso, é de elenco, é de jogadores que venham do banco de reservas e possam fazer a diferença no time principal. Coisa que até esse jogo contra o Curitiba a gente não estava tendo, tá? Ninguém que vinha do banco estava fazendo a diferença. Dessa vez fez. E olha que isso tudo aconteceu com o nosso maestro no banco de reservas. O Ganso foi poupado para o jogo contra o Corinthians, tá? Então eu estou muito confiante e eu espero que você esteja também. Se não comprou seu ingresso, compre agora, nesse momento. O jogo contra o Corinthians, quarta-feira, 19h30 no Maracanã, tá? Muito obrigado você que chegou até aqui, 19 minutos de vídeo, mas eu precisava fazer esse resumão, trocar essa ideia com vocês aqui, tá legal? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, um forte abraço e saudações tricolores.